Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar o livro de Ageu e a mensagem do profeta Ageu. Essa é a nossa 11ª lição da nossa revista de adultos, editora Betel, da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, sempre é bom lembrar, nesse trimestre, os profetas menores, os 12 profetas menores e a sua mensagem. Lembrando sempre que chama-se profetas menores, não que haja menos importância do que os profetas maiores. O que diferencia um do outro é a quantidade de conteúdo escrito por cada profeta. O livro de Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Obadias só tem um capítulo, né? Ageu só tem 2 capítulos. Então, o que diferencia os profetas maiores dos profetas menores são a quantidade de conteúdo escrito por cada um deles. Ageu, um chamado para despertar da inércia. Esse é o título desta nossa 11ª lição. O texto áureo desta nossa lição está em Ageu, capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades se estão de acordo com a palavra de Deus. As nossas prioridades estão de acordo com a palavra de Deus ou não? Estamos tomando nossas próprias decisões sem levar em conta se está de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas? É interessante a gente fazer essa observação. Os profetas, o profeta Ageu, Malaquias e Zacarias, dos 12 profetas, foram os únicos que escreveram no pós-exílio. Os profetas pós-exílio, quando o povo de Judá havia voltado do cativeiro babilônico, esses 3 profetas Deus levantou para trazer mensagem ao seu povo. Aqueles que profetizaram durante o cativeiro, Daniel, que estava ali na corte babilônica, e Ezequiel, que profetizou ali para aqueles que estavam ali cativos. Ezequiel profetizou para o povão, né? E Ezequiel profetizou da corte. Então, Ezequiel e Daniel profetizou durante o exílio. Ageu, Malaquias e Zacarias profetizaram pós-exílio, depois que o povo já havia retornado do cativeiro babilônico. O nosso texto de referência, o nosso texto principal, ao qual está embasada aqui esta nossa lição, está no livro de Ageu, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Está escrito assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O povo estava construindo, reformando suas moradias, suas casas,
e tinha deixado a construção do templo, a reconstrução do templo, de lado, por causa de algumas situações que haviam ocorrido, que nós estaremos discorrendo aqui na nossa lição. O livro do profeta Ageu tem 2 capítulos, são apenas 2 capítulos e 38 versículos. A autoria do livro é atribuída ao próprio profeta Ageu. O nome do profeta significa festivo ou alegre, é o significado do nome do profeta. E o tema do livro é a reedificação do templo. Esse templo havia sido destruído, o templo que Salomão havia construído foi destruído pelos babilônicos. Nós temos visto na nossa lição, com o cativeiro babilônico, Nabucodonosor, juntamente com seu exército, destruiu os muros de Jerusalém, a cidade, e o templo. Levou o povo cativo para a Babilônia, muitos morreram, e a maioria foi levado cativo para a Babilônia em 3 ocasiões. O templo, a cidade, foi destruída no ano de 586 a.C. O povo passou 70 anos no cativeiro, conforme a profecia de Jeremias, de Sofonias. O povo ficaria 70 anos no cativeiro. Deus sempre avisa antes de fazer as coisas. Olha a importância que nós temos de observar na palavra de Deus. Deus não faz nada sem antes que envolva o homem. Deus não faz nada que envolva o homem sem antes comunicar. É a lei da semeadura, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele irá colher. O povo passou 70 anos no cativeiro. Depois dos 70 anos, um decreto ali de Ciro, a coalizão dos medos e dos persas conquistaram a Babilônia. A Babilônia foi conquistada pela coalizão dos medos e dos persas. E Ciro, primeiro rei, a história vai dizer que Ciro tenha sido filho de Ester, da rainha Ester, com Assuero. Ciro decretou ali a volta dos judeus para a sua terra, para Judá, e também a reconstrução do muro da cidade, do templo. O povo volta para Jerusalém, começa ali a edificar, botar as bases do templo, mas por causa da oposição dos samaritanos, de alguns problemas, o povo deixa a reconstrução do templo de lado e vai cuidar das suas vidas, das suas casas, construir suas casas, edificar suas casas, ornamentar suas casas. E é nesse interim que Deus chama o profeta Ageu para profetizar, para chamar o povo à reconstrução, a dar continuidade à reconstrução do templo, do segundo templo. Então, o profeta Ageu, ele foi contemporâneo do profeta Zacarias. O profeta Zacarias talvez fosse mais jovem do que o profeta Ageu, e o profeta Zacarias começou a profetizar ali aproximadamente 2 meses depois que o profeta Ageu começou a profetizar. Nós vemos isso bem claro lá no livro de Esdras, no capítulo 1 ao capítulo 6. Esdras vem tratar um pouco sobre o profeta, a mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então Ageu profetizou no 2º ano do rei Dario. O rei Dario foi o sucessor ali de Ciro, ali na Pérsia, por volta do ano 520. Ageu começou a profetizar ali por volta do ano 520 a.C., para aquele primeiro grupo de exilados,
há aproximadamente ali 50 mil judeus que havia voltado do cativeiro ali com Zorobabel, que foi o governador de Judá, e também ali com Josué, o sumo sacerdote. 2 anos após a chegada desse grupo de judeus, os edificadores lançaram os alicerces do templo, né, do segundo templo, provocando uma grande comoção entre o povo, né? Mas logo depois, com a oposição ali dos samaritanos, alguns problemas, eles deixaram a construção do templo e foram cuidar das suas casas, né? O propósito do livro de Ageu, a mensagem, o propósito da mensagem é registrar 4 profecias em que Ageu incentiva aqueles remanescentes que haviam voltado do cativeiro, que haviam voltado da Babilônia, a dar continuidade à reconstrução do templo, haja vista que haviam parado, acompanhando por garantias de bênçãos e recompensa da parte do Senhor. Deus abençoe e recompensa quando nos dedicamos à sua obra, à causa do reino de Deus. Então veremos como Deus, por meio do profeta Ageu, repreendeu, desafiou e animou seu povo. As palavras proféticas mostram uma estreita, a palavra profética de Ageu aqui mostra uma estreita relação entre obediência e bênçãos do Senhor. A bênção está atrelada à obediência, né? O cenário da mensagem do profeta, nosso primeiro tópico da nossa lição, da nossa 11ª lição. Como pontuamos, o nome do Ageu significa festivo, ou minha festa de gratidão, alegre, né? Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do cativeiro, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Foi o primeiro homem que Deus levantou como voz profética para profetizar ao povo a respeito da reedificação do templo. Ele foi contemporâneo de Zacarias, como pontuamos, e na mesma época, tanto Ageu como Zacarias motivaram o povo judeu a reconstruir o templo do Senhor. Está lá em Esdras, capítulo 5, capítulo 6, quando Esdras também vem pontuar, vem falar a respeito do ministério, das mensagens proféticas de Ageu e Zacarias. Tanto Esdras quanto Neemias vem tratar desse período da reconstrução dos muros do templo da cidade de Jerusalém, quando o povo voltou do cativeiro. A obra de andamento da reconstrução do templo havia parado, né? Estava ali aproximadamente entre 10 a 15 anos de paralisação da obra do templo, por causa da oposição dos samaritanos, ali na pessoa ali de Tobias, de Sambalate, e tantos outros empecilhos que levaram o povo a desanimar na questão da reconstrução do templo. O povo lançou alicerce, construtores lançaram ali os alicerces, mas quando veio a oposição, os samaritanos tentando atrapalhar ali, né, se misturar, os judeus não quiseram essa mistura, os samaritanos levantaram ali empecilho, botaram ali empecilho, e a construção da obra foi parada. Nós vemos isso muito bem, essa oposição dos samaritanos na reconstrução ali dos muros, quando Neemias veio de lá da Pérsia e começou ali a reconstrução dos muros, e os samaritanos criando um empecilho para que não fosse construído, né? Conhecendo um pouco mais sobre Ageu, nada se sabe sobre o profeta ou seus antecedentes. Provavelmente ele tenha sido um daqueles que havia ido para o cativeiro. Neste caso ele já estava bem idoso,
ele tinha visto, observado, presenciado a destruição do templo da cidade, mas provavelmente ele tenha nascido no cativeiro, na Babilônia, e foi um dos que retornou deste cativeiro, juntamente ali com Zorobabel e aqueles mais 50 mil judeus que voltaram na primeira leva de judeus voltando para Jerusalém. Um grupo voltou com Zorobabel, outro com Esdras, mais tarde outros voltaram com Neemias, né? Então, eles voltaram ali, Ageu possivelmente ele tenha voltado, se ele nasceu no cativeiro, ele tenha voltado ali com Zorobabel, com aqueles 50 mil judeus que retornaram para a sua pátria. Ele profetizou durante o período da reconstrução do templo, de acordo com o registro de Esdras, e foi o primeiro chamado a profetizar depois que os judeus voltaram ali do cativeiro. Ageu começou a profetizar 16 anos depois da volta deste primeiro grupo de judeus. A mensagem do profeta é uma exortação a começar sem demora por voltar ali rapidamente a reconstrução do templo. Já visto que havia parado aproximadamente ali entre 10 a 15 anos, pois não demoraria a continuar em ruínas, né? O povo precisava voltar a reconstruir o templo do Senhor. Deveria agir, porque Deus era com eles. A ordem vinha da parte de Deus. Em Ageu, capítulo 1, versículo 8, está escrito: sobe ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Meu da parte do Senhor vai dizer: meu é a prata, meu é o ouro. Né? O templo de Salomão era algo suntuoso, lindo, belo, esplêndido, em joias, em ouro, em pedras preciosas. Esse seria mais simples, construído ali por madeira, mas Deus estaria presente. Né? Quando o templo foi construído, o que desanimou também a reconstrução foi a simplicidade do templo, esse segundo templo, em relação ao primeiro. Mas Deus disse que dele é a prata, dele é o ouro. Né? Deus não depende de prata ou de ouro. Né? Deus, tudo é dele. Deus queria que a casa fosse, que o templo fosse reconstruído. O templo era o lugar onde Deus era adorado, não no Antigo Testamento, na Velha Aliança. O lugar dos sacrifícios era no templo, né? Então essa ordem não podia ser ignorada sem que trouxesse sérios resultados para todos os envolvidos. A seca, a perda da colheita e a pobreza, que seriam os indicativos da ira divina caso não fosse levado em consideração a mensagem de Deus enviada através do profeta Ageu. Deus abençoaria e traria uma rápida e perene salvação ao seu povo, se mediante o esforço coletivo o templo fosse reconstruído. Está em Ageu, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 6 a 9, capítulo e do 20 ao 23. Então, Deus chama o povo para reconstruir o templo, né? A reconstrução do templo teve a seu início assim que aquele povo voltou, a primeira leva ali de 50 mil judeus voltaram da Babilônia, quando chegaram ali em Jerusalém, aproximadamente ali 2 anos, eles começaram a reconstrução do templo. Depois de preparados os alicerces do templo, ali em 536, a forte oposição, né, à obra retardou em muito a sua edificação, o que veio a acontecer 16 anos com a mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias. E os próprios profetas estavam ali empenhados também, trabalhando na reconstrução do templo. Que coisa extraordinária, né? Nesse intervalo de tempo, o rei Dario assumiu o trono ali na Pérsia e tinha a boa vontade também para com os judeus. Deus estava no negócio, né? Sob a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro dos 24 dias e a obra do templo foi acabada em 4 anos, né? Em 4 anos. Então,
Os judeus esperavam um momento certo para reconstruir o templo. Começaram a construir suas casas e acabaram deixando de lado, né, a questão do templo. Dizia que ainda não era o momento certo. Erigiram o altar, eles fizeram um altar ali simples, que era o altar onde fazer os sacrifícios. Sob a circunstância, achavam que aquilo ali bastava. Deus estaria satisfeito apenas com o altar para o sacrifício. Mas Deus, através da mensagem do profeta, chama o povo a retomar, a construir o templo. O povo estava vivendo suas vidas e deixando de lado a casa de adoração, lugar onde o Senhor era glorificado, era adorado, onde o sacrifício se realizava. Então Deus sempre cumpre as suas promessas, ainda que pareça que está demorando, mas Ele espera que o cristão cumpra a sua parte, priorizando, obviamente, a obra de Deus. Deus não pode estar separado da nossa vida. Deus tem que fazer parte de todas as áreas da nossa vida, né? Como povo de Deus, Deus tem que estar no centro da nossa vida, né? Deus tem que estar no centro da nossa vida. Segundo tópico, uma chamada ao arrependimento. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus, e embora eles estivessem desanimados, o Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que se agradaria do templo, e nele, no templo, Deus seria glorificado. Pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. Ageu, capítulo 2, versículo 4 a 5, né? O povo tinha que voltar aos trilhos. Noé voltou do cativeiro e seguir suas vidas e esquecer das coisas de Deus. O povo obedece à ordem do Senhor. Vale lembrar também que não havia nenhuma voz profética depois que o povo tinha voltado do cativeiro, né? 16 anos, 17 anos aproximadamente, né? Então Deus, através do profeta, quando o povo ouviu ali Deus falando através do profeta, isso animou o povo, tanto de Ageu como de Zacarias. Isso reanimou o povo, né? Deus estava no meio deles, Deus estava cuidando deles, mas eles precisavam dar a atenção às coisas do Senhor também. O recomeço da obra foi por volta de 3 semanas após a mensagem do profeta através de Ageu, né? No entanto, eles estavam preocupados em garantir primeiro o sustento do povo da sua vida, da sua casa, deixando a construção da casa do Senhor de lado, né? A mensagem do Ageu foi para que o povo voltasse a priorizar a causa do Senhor, que Deus cuidaria do resto. Como o Senhor Jesus vai dizer, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, né? A aceitação da palavra do profética e a obediência foi unânime, começando por sua liderança, né? Ageu chama ali Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, para tomar dianteira ali. E quando o povo viu a liderança empenhada, o povo abraçou a causa e trabalharam na reconstrução do templo. Ageu declara: obedecei a Deus e tereis as bênçãos, obedecei a Deus e terei as bênçãos e sua aprovação, né? Terei as bênçãos de Deus e a aprovação do Senhor. Depois que o povo foi exortado a considerar os seus caminhos e a reconstruir o templo de Deus, o Senhor assegurou que se agradaria deles e nele, no templo, Deus seria glorificado. Ageu capítulo 2, versículo 9. Então tudo estava voltado ali para a reconstrução do templo, priorizar a causa do Senhor, porque Deus é o provedor de tudo. Quando Deus vai dizer, meu é o templo, meu é o ouro, meu é a prata, Deus está dizendo, tudo é meu. Então, prioriza o que é meu e eu cuido de vocês, né? A simplicidade deste segundo templo, comparada à majestosa obra que Salomão havia feito, trouxe tristeza para aqueles idosos que tinham presenciado a grandeza do primeiro templo.
né? Eles ficaram um pouco desanimados, tristes. Tinham visto a suntuosidade do templo de Salomão, e comparado com aquele templo, né, mais simples, mais humilde, deixou aqueles anciãos tristes. Mas Deus, através do profeta, vai dizer que eles não ficassem assim, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, simbolizando ali a glória, a presença de Cristo. E foi nesse templo que Jesus entrou, né? Herodes o Grande restaurou esse templo, ele não foi demolido, ele foi restaurado, né? Ele foi ampliado por Herodes o Grande, e foi nesse templo que Jesus entrou, né? Mesmo o segundo templo não possuindo a riqueza como que Salomão construiu, a glória do segundo seria bem maior do que o primeiro, pois essa é uma referência espiritual, né? Algo muito incomparável, que foi a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Deus promete abençoar o povo quando eles retomam a causa ali do templo. A história do povo de escassez, a história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênçãos. O povo atentou para a palavra do profeta, que Deus enviou por meio do profeta ali, e começou a obra do templo, obedecendo a ordem do Senhor Deus. O povo de Judá é mais uma vez convidado a exercer a consideração divina, contemplando as coisas do ponto de vista espiritual. Uma vez chamado, separado ou escolhido, existem responsabilidades que o cristão tem que observar. A gente tem que atentar que nós não somos igual a todo mundo. Nós somos uma nação santa, sacerdotal, espiritual. Nós somos luz, espelho, sal nesta geração. Então exige uma responsabilidade do cristão. O cristão tem que se atentar com o que ele fala, com o que ele diz, com como ele se comporta, como ele age na sociedade, porque ele é representante do Senhor aqui na terra. Então, Deus chamou o povo, os teus antepassados passaram por todo esse processo por causa da desobediência. Vamos atentar, vamos ter atenção, né? Nós não somos igual a todo mundo, então nós temos que ser exemplo. No passado, os judeus haviam fracassado e tinham sofrido por causa disso, mas agora a mensagem era que se concentrasse na questão de manter um coração sincero, íntegro, voltado para o Senhor, e Deus cuida das demais coisas. Então, o relacionamento com Deus deve ser prioridade na vida do cristão, pois ele é o combustível que mantém acesa a chama da esperança, né? Em tempos difíceis, o nosso relacionamento com Deus nos fortalece, nos dá estrutura para passar por esses momentos difíceis, né? E o que aprendemos? O que a mensagem de Ageu tem para nos ensinar hoje? Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução da obra que já havia começado há alguns anos após a volta do exílio, mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. Samaritanos, para lembrar, foi aquela mistura dos assírios, que conquistou o reino do norte, sua capital Samaria, trouxe povos de outras nações para habitar no território de Israel, para misturar. Os assírios trabalhavam assim, para desconstruir, apagar a identidade do povo. Trouxe povos de outras nações para habitar com os judeus, ali do Reino do Norte, e judeus foram levados para outras nações. Houve aquele aparentamento, aquela mistura, e daí surgiu os chamados samaritanos, né? Povo misturado. Os judeus do Reino do Sul, esses que voltaram do cativeiro, nós vamos ver lá no livro de Esdras, Neemias, no livro de Esdras, quando Esdras lê a lei, o livro ali da lei, e chama o povo para deixar as práticas. Aqueles que haviam casado com mulheres não hebreias
foram exortados a deixar estas mulheres para manter a linhagem pura, né? Então, uma verdadeira reforma através ali de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, para que a linhagem mantivesse-se pura, né? Já o samaritano não, foi uma mistura. A obra do templo precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimidados e sem recursos, o povo estava com as suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Estavam mais preocupados em reerguer as suas casas, enquanto a casa do Senhor continuava ali abandonada. A palavra de Ageu foi de encorajamento para pôr fim àquele estado de letargia espiritual que estava tomando conta do povo. Haja visto, ele estava com as prioridades erradas, negligenciando a casa do Senhor, o templo, né? O cenário era de abandono da casa de Deus, enquanto os mais ricos construíam suas casas. Um claro caso de prioridades erradas. O templo já era o centro religioso da vida do povo judeu, e ele significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Sem o templo, a vida religiosa do povo estava subordinada a um lugar de menor importância. Quando o povo olhava para o templo, para o sacrifício, o povo sabia que Deus estava ali. Simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Obviamente que Deus não está sujeito, restrito a um templo para ser adorado. Mas, conforme a lei, como Deus tinha dito para Moisés, tinha mostrado para Moisés, o templo era o lugar de adoração, era o lugar da presença de Deus. Então, não deveria ser negligenciado. Tinha que ser prioridade na vida do povo de Deus, né? Mas não era o que estava acontecendo. Então, a importância do encorajamento, que foi a mensagem de Ageu. Quando Ageu se depara com o desânimo do povo, ele exerceu um papel muito importante de encorajamento do povo. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, ele vai dizer para os líderes, ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Né? O povo estava apático por causa da singeleza do segundo templo, comparado ao primeiro, além da oposição dos samaritanos, né? Isso desanimou o povo. No entanto, as palavras proféticas de Ageu são de que a glória do segundo templo, ainda que mais singela do que na sua construção, seria maior do que o templo construído pelo rei Salomão. Então, promessas valiosas da parte de Deus. É extraordinário quando Deus está no negócio, né? Não há oposição. Nós vemos com Neemias, o muro foi construído em 52 dias. Trabalhando ali com forte oposição, mas Deus estava no negócio. E a construção do muro também foi concluído, né? Deus fez uma promessa a Zorobabel dizendo que faria como um anel de selar. Ageu capítulo 2, versículo 21. O anel do selo continha o nome do rei e era isso que validava os documentos daquela época. O anel representava a autoridade de um rei. Então, Zorobabel, como governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial ali na terra, o governador. Essa profecia ultrapassa ali Zorobabel, remetendo, obviamente, para o Messias que havia de vir. Zorobabel entrou na genealogia de Jesus. A mensagem que o livro de Ageu termina com uma mensagem de encorajamento para Zorobabel, o governador, né? Para que a nação de Israel gozasse de paz e chegasse a ocupar um lugar legítimo de liderança, teria de haver um tremendo abalo. Reinos teria que cair para que Israel fosse capaz de se soerguer, né? Então, nós vemos aqui uma mensagem messiânica relacionada à era do Messias.
né? O reino de Deus, que não tem fim. Então Deus reserva as bênçãos maravilhosas, mas sempre as bênçãos são exige de cada um de nós que nos empenhemos na causa do Senhor, né? É importante crer no amor e na providência de Deus, que sabe do que seus servos precisam, mas precisamos nos esforçar, né? Priorizar o reino de Deus e as demais coisas. Deus sabe do que precisamos, Ele nos acrescentará, né? Tudo para a honra, glória do Senhor Jesus Cristo. Então Ageu usa a história para celebrar a glória suprema do templo messiânico definitivo que ainda estava por vir e incentivava as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênçãos ainda maiores durante o milênio, né? Dado a nossa limitação, nem sempre conseguimos enxergar a grandeza dessas bênçãos, porque ficamos focados apenas nas coisas materiais. O povo foi conclamado a voltar a trabalhar na reconstrução da casa do Senhor. Ficaram um pouco desanimados por causa da suntuosidade do primeiro templo, não tinha nem comparação com o segundo, mas Deus anima o povo dizendo que ele estaria no negócio, e de Deus era a prata e era o ouro. Deus queria apenas obediência, a obediência do seu povo. Nossa mente é limitada. Nós só conseguimos compreender, enxergar o que está ao nosso alcance. Mas Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. O povo obedeceu, o templo foi reconstruído e a presença do Senhor voltou a estar no meio do povo de Deus. Então, a importância de termos homens e mulheres de Deus usados por Deus para trazer a sua mensagem de ânimo, de restauração para o seu povo em momento de adversidade. Amém? Deus te abençoe.